Pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia constatou que os altos níveis de colesterol atingem 60 milhões de brasileiros. 41% deles não se preocupam com a questão e 11% nunca fizeram o exame na vida. O colesterol elevado no sangue é uma das principais causas de doenças cardiovasculares, entre elas infarto e o acidente vascular cerebral. Para entender de que forma o colesterol afeta a nossa saúde, eu recebo hoje a doutora Maria Cristina Izar, que é diretora científica da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Tudo bem, doutora? Obrigado pela presença. Tudo bem, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Para a gente começar aqui a entender o nosso assunto, doutor, explica para a gente resumidamente o que é o colesterol. Bom, resumidamente, o colesterol é uma substância química que não é uma gordura, ele é um álcool ou um éster, né? E ele faz parte, ele é componente essencial de todas as células do nosso corpo e das organelas, quer dizer, dos pequenos compartimentos de cada célula que formam todos os nossos tecidos. Então, ele é essencial. Ele é essencial também para a produção de hormônios e de algumas vitaminas, as vitaminas ditas lipossolúveis, como a vitamina D. Então, hormônios sexuais, hormônios esteroides, então estrógenos, progesterona, dependem do colesterol na sua produção. É um precursor desses hormônios. Agora, muito se fala, né, do colesterol bom e colesterol ruim. Quer dizer, existem dois tipos aí de colesterol? Então, na verdade, o colesterol ele é essencial para o nosso organismo, mas em excesso ou quando não removido adequadamente, ele pode se acumular na parede dos vasos, causando a doença aterosclerótica. Conforme essa doença progride, nós podemos ter o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, que podem ser desastrosos na vida dos indivíduos, né? Quando a gente fala em bom e mau colesterol, se refere ao LDL como a partícula dita ruim e o HDL como dita partícula boa. Na verdade, nenhum dos dois é ruim, porque o próprio LDL é o maior transportador de colesterol para os tecidos, mas ele também transporta para a parede do vaso. Então, é ele que é responsável em levar colesterol para a parede dos vasos, das nossas artérias, né? Causando o que a gente chama de aterosclerose, quer dizer, deposição de gordura no vaso. Já o HDL, ele faz o caminho inverso. Ele é capaz de remover o colesterol que está na parede dos vasos e levar para o fígado para ser degradado, metabolizado. Então, com isso, ele evita que aquele colesterol que foi depositado pelo LDL mantenha-se, perpetue esse acúmulo, né, e faça levar a uma progressão da doença. Agora, uma pessoa que está com um nível aí de colesterol alto, ela apresenta algum sintoma? Então, o colesterol em si, o aumento do colesterol não traz sintomas clínicos, por isso que é importante periodicamente fazer as dosagens. Em casos assim de excesso por causa genética de colesterol, a gente pode ter sim alguns sinais clínicos, que é um halo na córnea, um halo esbranquiçado, que normalmente aparece em idosos, mas observado em indivíduos mais jovens, a presença do que a gente chama também de chantelasmas, parece umas verruguinhas amareladas que ficam nas pálpebras, ou um espessamento dos tendões, especialmente o tendão chamado tendão de Aquiles, né, o tendão que fica nos nossos tornozelos, ele pode ter um acúmulo de colesterol. Isso é mais facilmente percebido pelo médico. O paciente normalmente não percebe. Muitas vezes ele vai a um cirurgião plástico, a um dermatologista para remover esses depósitos de gordura em volta dos olhos, mas não trazem sintomas. O sintoma do acúmulo de colesterol está relacionado às suas complicações, o infarto, o AVC, a morte prematura. Qual que é a periodicidade, doutora, que os exames devem ser feitos aí para averiguar se esse nível de colesterol está adequado? Eu vou começar na criança. Esse diagnóstico deveria ser feito na criança. A partir dos 10 anos de idade, todas as crianças deveriam ter pelo menos uma dosagem do perfil lipídico realizada. E a partir dos 2 anos de idade, se eles tiverem na família uma história de infarto, de derrame ou de fatores de risco cardiovasculares, especialmente nos pais, ou se essa criança tiver sinais, esses sinais clínicos que eu mencionei para você, Felipe. Então, assim, a partir dos 10 seria obrigatório em todas as crianças, mas eu tenho certeza que isso não é feito.
de uma forma generalizada e mais precocemente naquela criança que tem fatores de risco na sua família, para justamente detectar precocemente e ter a oportunidade de oferecer um estilo de vida mais saudável e evitar que as complicações venham a ocorrer precocemente nesses indivíduos. Que é detectado o exame, que é feito um exame de sangue, é isso? É um exame de sangue, muito simples. Você pode fazer, inclusive, aquele na pontinha do dedo, que você tem aparelhos chamados point of care, né, que dão um resultado praticamente instantaneamente, em 3 a 5 minutos você tem um resultado dos dados do perfil lipídico. Alguns dão só o colesterol e triglicérides, outros dão um perfil lipídico completo e até o risco cardiovascular. Agora, o que fazer para manter os níveis de colesterol aí em dia, doutora? Então, você tem que ter um estilo de vida saudável, uma alimentação que inclua alimentos, o mínimo de alimentos processados, né? Então, nós temos uma fartura de alimentos de origem vegetal, então, tudo muito colorido, frutas, verduras, legumes, proteína de preferência de uma fonte magra, né? Ou com excesso de gordura retirado, né? O preparo, de preferência cozido, grelhado ou assado, evitar as imersões em gorduras, né? Aqueles bifes empanados, né? Que absorvem muita gordura, né? Fibras, fontes de fibras, cereais, grãos, de preferência os integrais, mas não precisa ser necessariamente só de alimentos integrais. Você pode compor, mas é bom trazer os alimentos integrais, não processados, não refinados para o cardápio. É importante o consumo de quantidade adequada de água e é importante também o fracionamento das refeições, né, as 3 principais refeições e utilizar de um lanche nos períodos intermediários para se evitar um excesso de alimentação nas grandes refeições, né, que faz o organismo trabalhar de uma maneira mais lenta, ele entende que está faltando alimento, ele trabalha de uma maneira mais lenta e aquilo que você come você acaba acumulando. E só para a gente finalizar, doutora, o tratamento aí para diminuir as taxas aí do colesterol ruim é feito com medicação? Como que é o tratamento? Então, estilo de vida sempre para todo mundo. E dependendo do risco do paciente, do valor inicial de colesterol, só o estilo de vida pode ser insuficiente para normalizar os níveis de colesterol. Hoje em dia a gente coloca, dependendo do risco do paciente, ele tem que ter um valor-alvo do colesterol ruim, que é tanto mais baixo, a gente deseja que ele tenha, quanto maior o risco. Então, um paciente que já teve infarto precisa ter um LDL abaixo de 50 miligramas por decilitro. O que, dependendo dos valores de onde ele parte, né, o valor inicial, ele vai precisar de medicamentos. A principal classe de medicamentos para reduzir o colesterol são as estatinas, fármacos muito estudados que demonstram uma ótima efetividade quando se usa em doses e intensidade apropriada, um tratamento que deve ser por toda a vida, diferente do que a maior parte dos pacientes fazem, tomam por um período e abandonam o tratamento, sempre com acompanhamento médico, né? E muitas vezes são necessárias associações de medicamentos dependendo da gravidade do paciente ou se ele tem uma forma genética de colesterol elevado. Isso resumidamente, né? Tá certo. Queria agradecer muito a participação da doutora Maria Cristina Izar, cardiologista, diretora científica da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Felipe. Foi um prazer.